bem-estar absoluto é a base do universo. Bem-estar é a base desse universo. Ele flui para você e através de você, basta permitir. Assim como o ar que você respira, basta se abrir, relaxar e atraí-lo para o seu ser. Esse livro te ensina como permitir conscientemente a sua conexão natural com o fluxo de bem-estar. Você consegue perceber quanto o bem-estar está fluindo para você nesse momento? Compreende quanta orquestração de circunstâncias e eventos foi disponibilizada a seu favor? Então, por exemplo, nesse momento que você está me ouvindo, você consegue entender o quanto alguém arquitetou para que você estivesse agora me ouvindo? Né? O tempo que eu vim aqui, que eu fiz o vídeo, o dia, o horário que eu fiz o vídeo, que eu mandei, o dia, o horário que você conseguiu finalmente sentar para assistir. Sei lá, tudo que teve que acontecer no meu dia para eu estar aqui hoje, tudo que teve que acontecer no seu dia para você estar aí hoje. Então, tudo isso são mínimos detalhes que foram se orquestrando, né? Não sei se a gente pode falar a palavra destino, não sei, isso daí isso é bem profundo, né? Não vou me apegar a essa palavra, mas tudo que teve que acontecer para eu conseguir vir aqui gravar, tudo que você teve que passar e tudo que teve que acontecer para você me chamar no Instagram, para você ver meu story, para a gente criar um grupo, para você estar aqui hoje me ouvindo. Então, são detalhes, detalhes, detalhes que se uma coisa não tivesse acontecido, não teria gerado a outra, mas hoje você tá aqui me ouvindo. Então, tudo tá fluindo para que isso aconteça agora. Né? Você consegue perceber isso? Quantas coisas fluem para uma determinada coisa acontecer? Então você consegue perceber o quanto você é querido, o quanto você é abençoado e que você é parte integrante desse grande processo criador, né? Que é o mundo inteiro, que é o universo inteiro. Você é uma parte desse universo e você é importante, né? E queremos, né? O livro fala, queremos que você se dê conta disso, que você comece a compreender a natureza abençoada do seu ser e comece a procurar evidências dessa realidade que estamos mostrando em todos os momentos em que você se permite vivê-las. Fazemos isso colocando à sua disposição amores, dinheiros, experiências gratificantes, coisas lindas para serem usufruídas. Criamos circunstâncias, eventos, proporcionamos experiências surpreendentes para que as pessoas possam se encontrar sem uma razão específica, apenas pelo motivo fantasticamente importante de darem um pouco de alegria umas às outras quando estão juntas. Então, às vezes, aquela pessoa que você esbarrou na rua, você conhece, uma pessoa divertida, você tá ali, ela animou o seu dia. Isso foi propositalmente pensado, né? Para que tudo se encaixasse para que acontecesse isso. Então, não tem nada que não seja também dessa orquestra da vida, né? Você não pode evitar o seu progresso. A gente está aqui para progredir, né? Então, nascemos para vir aqui aprender, para vir aqui evoluir como ser humano. Então, o seu progresso vai acontecer, você querendo ou não. Mas você não está em busca de progresso. Você veio aqui experimentar a alegria sem limites, a alegria divina. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui. Então, por que você não está experimentando essa satisfação e essa alegria divina, sendo que é para isso que você veio, né? Sendo que é para isso que cada vida foi gerada e para isso que a gente está se encontrando aqui, para despertar o melhor de nós e o melhor dos outros. E despertar o melhor de nós é fazer aquilo que a gente quer, que a gente ama, que a gente escolhe fazer. E despertar o melhor nos outros é compartilhar com os outros, é de repente elogiar, é trazer coisas positivas para os outros, né? Então fica aqui de reflexão esse pedaço do livro. Ah, então eu tenho um desejo. E por que tá demorando tanto pro meu desejo acontecer? Por que eu nunca consigo? Por que, sei lá, eu tenho a impressão de que eu nado e não saio, né, da praia. Não era esse o ditado, não sei qual que é. Mas enfim, a gente faz as coisas e não acontece. Não é porque você não merece, não é porque você não tá desejando o suficiente, não é porque você não é inteligente.
Não é porque o destino está contra você, porque você tem azar, porque você nunca tem sorte. Não é porque nada disso. Não é porque alguém já fez e alguém já pegou o que era seu, alguém já conquistou e era pra você, e você que devia ter feito, você que devia ter conquistado. Nada disso, né? Você não conseguiu ainda aquilo que você quer, ou você não conseguiu ainda se livrar das suas dores e das coisas que estão pesadas na sua vida, porque você tá ainda fixado. Veja bem a palavra, não vão se assustar. Você tá ainda fixado numa vibração, num padrão vibrátil, vamos dizer assim, diferente do padrão daquilo que você quer. Então, por exemplo, qual emoção você está sentindo agora? Para e respira e sente. Tá sentindo o quê? Tá tranquila, felizona, leve, alegre? Ótimo. Ai, tô pesada, tô cansada, tô triste, no fundo tô amargurada com alguma coisa, tô sentindo uma raiva, ou tô sentindo uma tensão, uma amargura, sei lá, uma angústia, tô sentindo alguma coisa pesada. Então, isso significa que a gente tem que rever os nossos pensamentos, porque não adianta nada a gente querer uma coisa e tá pensando uma coisa negativa, e tá pensando de uma forma ruim com relação mesmo àquela coisa que a gente quer. Isso é o quê? Isso é uma resistência à sua essência, né? Então, se você tem uma essência boa, você tem uma essência positiva, todo mundo é divino, todo mundo é capaz, e você começa a pensar, não sou capaz, como você vai realizar as coisas, né? Então, primeira coisa é você trazer para consciência o que você anda pensando, porque você mesmo se sabota. Você mesmo, inconscientemente, mantém pensamentos, mantém vibrações, crenças que te prendem na coisa negativa e você não percebe. E é por isso que você não consegue pular essa etapa, não consegue passar para a parte de realização, porque não é compatível aquilo que você quer com aquilo que você está sentindo. Então, aos poucos, a gente tem que tentar mudar essa forma de pensar para que a gente consiga pensar de uma forma mais alegre, mais leve, mais confiante, né? Aliviar aquilo que a gente tá sentindo. Aí você vai sentir que você tá se abrindo, aí você vai sentir que você tá permitindo a realização daquilo que você quer. Então já não aconteceu, sei lá, de você pensar assim, poxa, tem um trabalho, uma coisa lá no meu trabalho que eu queria muito que desse errado logo pra eu me livrar. E aí dá um tempo e acontece. Da coisa ser cancelada, da coisa ser abortada e você conseguir se livrar porque você nem queria aquilo. Então você mesmo acabou manifestando, e é uma outra palavra também que tá na moda, né? Mas você mesmo acabou trazendo aquilo de uma forma onde você criou que aquilo se afastasse de você, né? Então, eu vou ser bem sincera, um exemplo besta. Eu já tive dia que não quis atender como psicóloga. Ah, não sei, não tô com vontade de atender o fulaninho hoje. O fulaninho desmarca, né? Eu sei que tem gente aqui que já passou em atendimento comigo, né? Mas eu falo isso de consciência tranquila hoje, porque eu sei que todo mundo tem o seu dia de cansado, né? E todo mundo, por mais que ame a profissão, tem seus momentos de, tô cansada, não queria, né? Normal. Então eu falo isso de consciência tranquila. Então o que eu quero mostrar é aquilo que você tá jogando pro universo, também outra expressão famosinha, aquilo que você tá jogando, vai vir. Porque é você que tá jogando, você vai colher, né? E então, por isso que também não é bom você jogar nada contra ninguém. Porque se você joga alguma coisa contra alguém, aquilo vem contra você, né? Enfim. Outro exemplo, né, que eu posso dar meu sobre isso da vibração, do padrão vibrátil que eu falei, é, por exemplo, você quer... Um outro exemplo que me veio agora. Eu lembro que eu fiz alguma coisa, eu li um livro, alguma coisa assim, que me falava que eu precisava ter uma pedrinha de cristal roxo. Roxa não, mentira. Me falava assim, pega uma pedrinha e aí você vai usar essa pedra todo dia, você vai segurar ela e vai fazer exercício, tal, tal, tal. E aí, eu não tinha essa pedra.
E eu lembro que eu desejei do fundo do meu coração ter essa pedra. Eu falei assim, nossa, eu vou arranjar essa pedra? Eu vou arranjar, eu quero essa pedra pra eu fazer isso. Vai ser bom pra mim, eu vou ficar feliz fazendo isso. Então, isso era o quê? A minha essência querendo aquilo, era o meu desejo. E a minha emoção era uma emoção de tipo, a minha vibração. O que eu senti era tipo, isso é fácil pra mim. Eu consigo arranjar essa pedra. Eu vou arranjar ela. Eu vou arranjar ela e vou fazer o meu exercício. Ali eu arrematei a realização do meu desejo. Então ali o meu padrão vibrátil estava condizendo com o que eu queria. Eu queria a pedra e eu estava tranquila que eu teria a pedra. Ela ia vir para mim, eu ia arranjar essa pedra. No mesmo dia, eu fui visitar minha sogra e minha sogra me deu um colar com uma pedra, igualzinha a essa aqui. O meu colar eu não sei onde tá, deve estar ali guardado, mas ela me deu uma pedra, assim. Era uma pedra, não desse tamanho, eu acho, né? Era menor. Mas ela me deu um colar com uma pedra. E eu falei, pronto, tá aqui a pedra que eu vou usar para fazer meu exercício. Então, é um exemplo besta, mas no dia a dia é assim que acontece. No dia a dia a gente deseja as coisas e se a gente está realmente com a vibração no mesmo nível do nosso desejo, aquele desejo acontece. Então, desejos pequenos é mais fácil da gente conseguir receber, porque a gente não tem muita resistência, a gente não fica bloqueando, a gente não fica negativando. Agora, se eu falar assim, vou ganhar na Mega Sena, vai vir o quê? Um monte de resistência. Porque quem aqui acha de verdade, que vai ganhar na Mega Sena? Não, ninguém aqui tem certeza. Então, precisa que você tenha certeza daquilo que você quer e que você queira aquilo que você quer e que você sinta, né, que já é seu. Então, enfim, falamos aqui da resistência. Continuando. Então, explicando um pouquinho melhor essa questão da vibração, qualquer coisa que você queira, você falando ou não, você expressando ou não, você contando para alguém, escrevendo no papel, projetando ou não, isso já tá na sua vibração, porque a vibração é você. A vibração sai de você. Então, é como se fosse uma coisa só. Então, eu parto do princípio de que nós somos seres espirituais aqui vivendo no mundo físico, da matéria. Então, eu tenho conexão direta, né? Eu tenho conexão direta com Deus, vamos dizer assim, com o todo, com o universo, com qualquer coisa, qualquer nome que a gente queira dar. Qualquer coisa que eu sinta, isso flui de mim, isso sai de mim, como se fosse mesmo uma coisa invisível, uma vibração que sai de mim. Por exemplo, se você não gosta de cachorro, um exemplo, e você vai na casa do seu amigo tem um cachorro, você vai olhar para o cachorro já sabe que você não gosta dele. Você não precisou falar, você não precisou expressar, você não precisou bater o pé, você não precisou, ai cachorro, você não precisou nada disso. Por quê? Porque você expressa aquilo que você sente, você expressa aquilo que você é. E se você não gosta de cachorro, não vai ter santo nesse mundo que vai mudar. Se pode ser que você mude de ideia, que você se acostume, enfim. Mas aí é uma iniciativa sua, né? Que vai vir de dentro de você, uma mudança interna. Não tô falando disso, tô falando que a forma que você se põe já tá claro ali. Então, e principalmente, né, os animais, as crianças, têm muita sensibilidade para perceber. Se você estiver discutindo com uma pessoa na frente de uma criança pequenininha, ou até de uma criança maior, a criança sabe que ali tá rolando uma coisa muito negativa. Mesmo antes de vocês falarem, se os dois adultos estão só se olhando com muito ódio, muita raiva, a criança tá percebendo o clima no ar, assim. Porque antes da gente falar, antes da gente expressar, isso já tá no nosso sentimento, já tá na nossa vibração. Então, onde quer que você vá, você está expressando aquilo. Então, se você tá expressando coisas negativas, você vai receber de volta coisas negativas. É como se você tá expressando coisas negativas para Deus, para o universo, né, para as pessoas ao redor, aquilo vai bater e vai voltar. Então, o que a gente tem que fazer? Expressar coisas positivas, né? É assim que a gente vai estar sempre conectado com a nossa essência divina. Quando você bloqueia essa conexão, então, por exemplo, você tem um desejo, eu vou dar um exemplo, viajar para Paris. Por que será que eu vou dar esse exemplo? Ah, eu quero viajar para Paris. Tá,
Isso já está aqui, é um desejo seu, tá fluindo e tá liberado. Você pode ir para Paris. Esquece bloqueios e crenças. Tá aqui, Deus quer, tudo que você quer de bom para você, Deus diz amém. E tá certo, tá tudo liberado. Tá aqui, tá fluindo. O primeiro pensamento que você tiver negativo, falando: "Ah, mas não tenho dinheiro. Ah, mas Paris é chato. Ah, mas isso é sonho de qualquer pessoa, nem queria." Qualquer coisa que você pense negativa vai te bloquear. Vai vir aqui, vamos fazer um exemplo. O pensamento vai vir aqui, ó, vai cortar. Acabou a conexão, acabou a realização. Você não vai fazer, você não vai conseguir. Por quê? Porque seu próprio pensamento, sua própria expressão foi negativa com relação ao sonho e desejo que você mesmo tem. Então, olha como isso é bizarro, né? Então, o ideal é a gente estar sempre consciente desses movimentos e começar a permitir essa conexão com o divino por mais tempo. Que quanto mais a gente treinar isso, quanto mais positivo, quanto mais a gente cortar essas coisas negativas que impedem essa conexão, mais rápido a gente vai conseguir aquilo que a gente quer e mais rápido a gente vai resolver a nossa vida, né? Então tem que trazer isso para a consciência. Aí tem uma coisa legal aqui. O mundo como um todo, ele só avança porque as pessoas têm desejos e têm vontades. Então imagina se a gente vivesse num mundo onde ninguém quisesse nada, onde fosse todo mundo parado. O mundo não ia para frente. Então, graças àquela pessoa que gosta de informática, que informática é o amor da vida dela, que quando ele faz as coisas da tecnologia, ele tá ali conectado, ele tá ali naquele lugar onde eu falei, né, que vai para outra dimensão. Quando ele tá ali fazendo aquilo que ele quer, ele tem novas ideias, ele tem novos projetos, ele tem novas vontades, ele tá num estado de vibração tão bem, tão alto, realizando aquilo que ele ama, tá em conexão direta com Deus e as coisas avançam, porque ele tá fazendo a parte dele, para ele e para o mundo. Então a tecnologia avança. E assim em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as coisas. Então as pessoas fazem coisas por elas e pelo mundo, e o mundo só avança porque a gente tem desejo. Então a gente não pode dizer que a gente não pode ter desejo. A gente não pode criticar e subestimar aquilo que é importante pra gente. Então se o seu desejo, sei lá, é pintar um quadro, tô pensando na minha mãe. Se o seu desejo é pintar um quadro, mas você já subestima, ah, que besteira, ah, o que vão dizer, ah, já passei da idade, ou qualquer coisa que te venha na cabeça, te critica, você mata o seu desejo. E aí você não avança, e o mundo não avança. E você não vai ser feliz, porque você não tá vivendo a sua essência, você não tá vivendo aquilo que você tem vontade de viver. Então é importantíssimo a gente dar ouvidos aos nossos desejos, né, e às nossas vontades. Que mais? Então, mais pra frente a gente vai ver melhor, vai ficar mais claro como que a gente pode se colocar nessa situação, nessa vibração, de forma mais adequada para receber aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente tá pedindo. E aí, para fechar, a gente tem que lembrar que mesmo que a gente não esteja consciente, a gente está criando a realidade. Então, quantas vezes a gente já, sei lá, acorda, bate o dedinho na ponta lá do móvel e fala: nossa, tô num péssimo dia. E aí você carrega essa frase com você o dia inteiro. Estou num péssimo dia. Você tá jogando para você mesmo que você vai estar num péssimo dia. O dia nem aconteceu. As coisas nem aconteceram, você acabou de acordar. Por causa de uma coisinha que foi negativa, que você podia ter batido o pé, deixa pra lá. Você falou pra você mesmo que o dia vai ser ruim, e aí, adivinha? Tudo começa a dar errado. Aí você bate o carro, aí o chefe briga com você, aí você esquece tal coisa, você perde alguma coisa, alguém te dá uma notícia ruim. Por quê? Por que será que justo nesse dia? Porque você jogou isso, você expressou isso. É isso. Estou num dia ruim, é isso. E aí tudo começa a acontecer, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, tem que estar consciente. O que você está falando de você mesmo? O que você está pensando sobre você, sobre as coisas, sobre a vida, sobre aquilo que você quer, sobre os seus desejos? A gente tem que trazer
pensamentos mais conscientes para o nosso dia a dia, para a gente focar nas coisas boas e nas coisas que a gente quer realmente realizar, nas coisas que a gente quer realmente fazer, nas coisas que a gente quer realmente ser, né? Porque é só assim. O ideal é que a gente seja feliz, esteja satisfeito, que tenha expectativas positivas, novas, né? Que a gente consiga se permitir o tempo todo. É lógico que não é possível. É lógico que você tem a rotina. É lógico que a gente esquece. Porque a nossa mente é uma coisa que a gente não consegue controlar o tempo todo. A gente tem que estar muito alerta para controlar a nossa mente. Rapidinho ela já foi pro negativo de novo. Mas a gente tem que lembrar disso. E aí, se você tem um desejo, principalmente quando, né, eu imagino que todo mundo que veio aqui é porque quer realizar alguma coisa, quer mudar alguma coisa na sua vida, quer pegar aquilo que tá ruim e fazer ficar bom. Então, se você já tem isso em mente, comece a pensar o que você anda pensando sobre esse seu problema aí, né? E aí a gente tem que parar de forçar. Que se você começa a se sentir ansioso, por exemplo, você tem um desejo de qualquer coisa, sei lá, comprar um carro. E aí você acha que no final do ano você vai conseguir comprar um carro. Aí você fica o ano inteiro ansioso, preocupado. Será que eu vou conseguir mesmo? Será que não vou? Com medo da dívida, com relação ao dinheiro, que a gente tem várias crenças. Aí você impede a realização, vai dar alguma coisa errada, você não vai conseguir. Então a ideia é que a gente tenha em mente, e aí depois a gente vai falar com mais profundidade, mas a ideia é que você tenha em mente o que você quer, que você aceite aquilo que você quer, que você aceite que vai ser bom pra você e você solte isso. Fique bem, fique leve, como se já fosse verdade. Então você fica fingindo que aquilo já é verdade, sabe? Você tem que estar mais tempo ali dentro do seu sonho, feliz com o seu desejo, do que pensando na vida realmente como ela é, que você não tem aquilo ainda, né? Então, quando você conseguir pensar nisso com leveza, sem se sentir ansioso, com medo, sem se sentir preocupado, sem sentir que você está forçando a situação, aquilo vai automaticamente vindo para você. Não vai ser de um dia para o outro, mas vai ser automaticamente, vai se tornando realidade para você. E aí sim eu vou dar um exemplo para fechar toda essa primeira aula, que tá bem longa, me desculpem, eu tentei fazer o mais rápido possível, mas enfim, é profundo mesmo e ainda tem muita coisa para falar. Mas para fechar, por exemplo, quando eu estava morando ainda em Barretos e a gente teve as primeiras ideias de vir morar na França, quando a gente foi amadurecendo a ideia, era um assunto que a gente falava todo dia, eu e meu marido, a gente falava. Até que a gente decidiu, tá bom, vamos. Desculpa. Então, quando a gente decidiu que vamos, daquele momento em diante, eu já estava morando na França. Meu corpo estava morando em Barretos, mas a minha cabeça, os meus projetos, a minha vontade, a minha imaginação de como seria a vida na França, eu não acho, em nenhum momento eu ficava assim, é impossível para mim. Eu ficava pensando, como que eu vou fazer isso? Eu vou morar na França. O que é que eu tenho que fazer? E aí foram meses fazendo, preparando, indo atrás. Mas o vir morar não foi no dia que eu cheguei aqui, que meu corpo chegou aqui. O vir morar foi no dia que eu decidi vir morar. E todos aqueles meses eu já estava morando. Energeticamente eu já estava morando. A minha vibração já era uma vibração de uma pessoa que estava morando aqui. Então o meu desejo foi se realizando e chegou o dia que de fato foi consumado, vamos dizer assim, foi realizado. Mas não foi porque um dia eu pensei, foi porque foi uma coisa que eu vinha alegremente pensando, que eu tinha certeza que ia dar certo, que eu tava feliz, que era aquilo que era pra mim e que era o que eu queria, e eu tava super feliz realizando aquilo, por mais que eu ainda não estivesse realizando, por mais que eu ainda estivesse lá, por mais que eu ainda tivesse a rotina pesada e rotina de pandemia, rotina que eu tava tendo lá em Barretos. Mas quando decidi, foi que eu abri as portas. Então é como se fosse essa permissão que eu falei. Não tinha resistência, foi a permissão. E a partir dali demorou, porque não é de um dia para o outro, vem a preparação, tudo que tem que ser feito de fato para você realizar. Mas só se realizou, eu só tô aqui hoje, porque um dia eu disse para mim que era possível, disse para mim que era bom, aceitei o meu desejo e vim.
né? Então é isso. Deixo esse exemplo como reflexão. A gente falou aqui de várias coisas nesse vídeo, nesses vídeos, eu não sei como que eu vou dividir, mas essa foi a primeira parte e espero que vocês consigam refletir e me falem o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar no grupo. Um beijo!